Meus amigos, o que eu vou revelar agora é o retrato do colapso do sistema que eles tentaram esconder de você. Tentem imaginar o que se passa na cabeça do Lula neste exato momento. O tabuleiro global dele está derretendo em tempo real. Pense no cenário. Nicolás Maduro está virtualmente preso em seu próprio labirinto. Cuba está cercada por um fio, respirando por aparelhos e prestes a colapsar de vez. Vladimir Putin encontra-se isolado e atolado no leste europeu. E a direita avança e varre as eleições pela América Latina. E a China, você me pergunta? Sim, meus amigos. Xi Jinping provou ser aquele amigo da onça, o aliado de conveniência em que não dá para confiar quando a água bate no pescoço. Mas a verdadeira catástrofe que tira o sono de Brasília está no Oriente Médio. Os ayatolás do Irã, sim, os grandes amigos e parceiros estratégicos do governo Lula, estão completamente lascados. Você já percebeu o silêncio ensurdecedor no ar? Antes de Maduro cair em desgraça absoluta, Lula gritava aos quatro ventos, defendia, esbravejava no microfone. Agora, diante da aniquilação do regime iraniano, ele está miudinho, está quietinho. Inclusive não soltou uma única nota de repúdio sobre as eliminações em massa que o regime do Irã cometeu contra civis inocentes do seu próprio povo nas últimas semanas. Meus amigos, Lula nunca sentiu tanto medo na vida dele. Os ditadores mais perigosos do mundo, que por muita coincidência eram todos amigos íntimos de Brasília, estão caindo como dominós. Esse mundo está ficando pequeno para os tiranos. E se você achava que a pressão internacional já estava no limite, olha o que Donald Trump acabou de fazer com o Irã. A mídia tradicional tentou vender a narrativa de que Trump arregou, de que ele estava fugindo do confronto ao dar uma pausa nas operações. E aí, meus amigos, na sua opinião, o Trump estava arregando para o Irã? A resposta é uma só. Nós chegamos ao momento crítico. Não é o começo do momento, não é a preparação, é o ponto de ruptura. Durante 50 longos dias, o presidente Trump sentou-se à mesa de negociações, jogando um xadrez em 4 dimensões com um regime iraniano fraturado, despedaçado e desesperado, que tentava de todas as formas ganhar tempo. E a resposta que Trump acaba de enviar é tão clara e tão devastadora em suas implicações que colocou o alto comando do Irã de joelhos. E olha que coincidência, de joelhos justamente na abertura da Copa do Mundo, implorando por um acordo de última hora. Mas a resposta americana foi gélida, tarde demais. Eles não têm a menor ideia do inferno que Donald Trump está prestes a desencadear. E para você entender a genialidade militar e a geopolítica do que está acontecendo agora, eu preciso que você grave uma coisa na sua cabeça. Preste atenção, porque você vai ensinar isso para quem não entende nada de geopolítica. O Irã hoje sofre do que nós chamamos de a síndrome do espelho quebrado. Anotou isso? A síndrome do espelho quebrado. Deixe-me traduzir o impacto disso para o mundo real. Nas últimas 48 horas, as Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram ataques noturnos massivos contra alvos ligados ao Irã, logo após um helicóptero Apache americano ser abatido perto do Estreito de Hormuz. Aproximadamente 20 complexos militares foram pulverizados. O Irã tentou revidar disparando drones kamikazes e mísseis balísticos contra instalações americanas no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia. Mas esses ataques foram fracos e desorganizados. E aí você me pergunta, mas o que está acontecendo no Irã? Olha, meus amigos, o regime opera sob o que os militares chamam de doutrina mosaico. É uma estratégia de defesa descentralizada que permite à Guarda Revolucionária Islâmica se dividir em 31 regimentos independentes. A lógica deles era simples. Se a liderança principal em Teherã fosse eliminada, os comandantes provinciais teriam autoridade para agir por conta própria. Mas aqui entra a genialidade tática americana e a síndrome do espelho quebrado. E preste atenção nisso, porque isso pode ser aplicado contra o regime do Brasil. Vamos lá! Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo, porque dá trabalho para fazer. Quando Trump decapitou a comunicação central, ele espatifou o espelho. Cada um desses 31 regimentos virou um caco de vidro cego, sangrando e tentando agir sozinho. É o calcanhar de Aquiles perfeito. É matematicamente impossível para eles agirem de forma
forma unificada, coordenada e consistente, porque sua capacidade de comando, controle e comunicação foi destruída. Não existe mais um governo único tomando decisões no Irã. O regime se estilhaçou em facções lutando entre si no escuro. E se o sistema global está estilhaçado e o caos está se espalhando, você precisa garantir que o seu foco e a sua estrutura pessoal permaneçam inabaláveis. Enquanto os líderes fracos se despedaçam com o colapso, o homem forte se prepara. E preparação começa pela sua fundação diária, pelo seu equipamento. Você percebe o que Trump fez nesses 50 dias de suposto cessar-fogo? Meus amigos, quem está aqui comigo consegue ler o mapa antes da manada. Eu já disse isso. Ele não estava negociando com uma nação inteira. Ele estava negociando com os cacos do espelho. Ele começou a jogar essas facções umas contra as outras, fazendo ofertas simultâneas de dinheiro, poder, segurança, apenas observando quem trairia quem. Foram 50 dias sentados à mesa com líderes terroristas que passaram décadas aperfeiçoando a arte de enrolar o Ocidente, ganhando tempo para enriquecer urânio, desenvolver armas, financiar grupos por procuração e garantir a própria sobrevivência. Mas a verdade que a mídia esconde é que, de toda essa crise, tivemos apenas 2 semanas de guerra real. Em 14 dias cravados, o Irã foi neutralizado. As outras semanas de ataques militares americanos foram apenas missões de faxina, varrendo o lixo que sobrou para garantir que o Irã nunca mais conseguisse projetar poder militar. Mas e a economia, você me pergunta? Meus amigos, o Irã tentou bloquear o Estreito de Hormuz. E o que os Estados Unidos fizeram? Bom, bloquearam o bloqueio iraniano. E isso não quebrou apenas as pernas do Irã. Preste atenção nisso, porque eu já falei antes. Quebrou o caixa do Partido Comunista Chinês, meus amigos. Quebrou o Foro de São Paulo, meus amigos. Quebrou os cartéis latino-americanos, meus amigos. Ninguém fala disso, mas a China vinha comprando de 80% a 90% de todo o petróleo sancionado do Irã com um desconto absurdo. O bloqueio americano aniquilou esse fluxo. Isso está custando ao Irã $500 milhões por dia. E o detalhe mais assustador, o petróleo estagnado está congelado, virando uma gosma espessa dentro dos dutos, literalmente destruindo e inutilizando os campos de petróleo iranianos por dentro. O coração econômico deles está infartando. E agora vem a grande humilhação. Trump revelou um segredo militar que fez o alto comando iraniano surtar. O próprio presidente declarou: a guerra acabou. Vocês não sabiam disso. O Irã não sabia, mas nós estamos tirando milhões de barris de petróleo de lá. E aí você me pergunta, mas como, Shimon? Bom, os navios e submarinos americanos estão escoltando o escoamento de petróleo na surdina. Apenas na última noite, 22 navios petroleiros gigantescos passaram pelo Estreito de Hormuz, na escuridão total, sem nenhuma luz acesa. Mas por que o Irã não viu isso acontecendo? Porque, nas palavras do próprio Trump, nós explodimos a porcaria dos radares deles, disse ele. Eles estão cegos no próprio quintal. E sobre essa operação de destruição desses radares iranianos, eu coloquei aqui neste vídeo que vai aparecer para você na sequência. Então, não saia daí. Bom, o Irã e as suas facções não têm mais nenhuma carta na manga. Zero alavancagem. A estratégia de Trump com essa pausa de 50 dias foi brilhante. Ele tentou preservar a infraestrutura do país para o povo iraniano, que odeia a guarda revolucionária, enquanto exigia a rendição total e incondicional das facções do regime. As 5 demandas de Trump são o próprio atestado de óbito do terror. Preste atenção. 1. Fim do arsenal de mísseis. 2. A incapacidade total de criar armas nucleares. 3. Entrega imediata de todo o urânio enriquecido. 4. Fim absoluto dos subsídios aos grupos proxies Hamas, Hezbollah e Houthis. E o 5. O Estreito de Hormuz aberto sob vigilância americana. Trump testou as facções para ver se entregariam isso sem que ele precisasse subir a escada da escalada militar. Eles hesitaram e agora o relógio zerou. Olha o nível da humilhação que acabou de acontecer. O presidente Trump confessou hoje para uma fonte de inteligência. Enquanto Trump estava sentado na sala de situação da Casa Branca, oficiais de altíssimo escalão do Irã ligaram para ele, literalmente implorando: por favor, parem de nos bombardear. E a resposta de Trump?
Preste atenção, o bombardeio vai parar em breve, mas quando questionado sobre o que faria se eles não assinassem um acordo de boa-fé, o presidente respondeu secamente: nós vamos bombardear até a alma deles amanhã de noite. E só para você saber, Trump cancelou o bombardeio que aconteceria hoje na ocasião deste vídeo, 11 de junho de 2026. Coincidência ou não, a abertura da Copa do Mundo aconteceu mais cedo nos Estados Unidos, no México e Canadá, e esse acordo, então, parece que está saindo do papel. Ó, vamos bombardear até a alma deles amanhã de noite, disse ele. Bom, a Operação Fúria Épica não foi desenhada para brincar, foi desenhada para impedir a bomba atômica nas mãos dos ayatolás. E para quem acha que isso é blefe, a história mostra como o sistema americano quebra regimes. Historicamente, Bill Clinton bombardeou a Sérvia por 72 dias ininterruptos. O ditador Milosevic não cedeu 1 milímetro até que os americanos destruíssem todas as pontes sobre o rio Danúbio e cortassem a energia de Belgrado. Quando a luz apagou, o ditador caiu. O paralelo é claro, meus amigos. Os americanos não vão apenas explodir radarzinhos no deserto, eles vão subir a escalada da destruição total. E olha que isso também está acontecendo em Cuba. Sim, se você pensou Cuba, você acertou. E Lula, ó, o Lula tá aqui, ó, de olho, tremendo de medo, perguntando para os militares brasileiros se eles têm condições de salvá-lo, de protegê-lo, de impedir uma invasão americana. Não tem. A resposta foi fria e crua. Eles vão aniquilar a ilha de Kark, o terminal nevrálgico por onde o Irã descarrega o seu petróleo. Vão criar um corredor sanitário em Hormuz, atingir rodovias que dão acesso a instalações nucleares subterrâneas, derrubar as pontes e dar sinal verde para Israel pulverizar os centros de comando. A diferença vital aqui é que a população da Sérvia ainda apoiava Milosevic, mas o povo iraniano tem nojo supremo dos ayatolás. Isso é verdade. O prejuízo do regime é irreversível. Por algumas estimativas fechadas, o Irã perdeu $500 bilhão, 500 bilhões de investimentos industriais, nucleares e militares acumulados ao longo de 50 anos. Evaporou tudo, meus amigos. Suas contas foram congeladas, os ativos no exterior foram confiscados, a marinha está no fundo do mar, a força aérea não existe mais. E impressionantes 90% de todo o seu arsenal de mísseis foi degradado na primeira semana do conflito. Seus generais estão sendo caçados e abatidos um por um em ataques cirúrgicos dentro da própria capital. Já são mais de 5.000 alvos fulminados desde que a Operação Fúria Épica dos Estados Unidos começou e a Operação Rugido do Leão foi guiada por Israel. A próxima fase, se eles não capitularem nas próximas horas, e preste atenção nisso, é o estrangulamento final, a destruição dos terminais de carga, a tomada das ilhas do Golfo e o colapso da rede elétrica nacional. A economia interna está implodindo de forma brutal. As filas para comprar gasolina no Irã chegam a ter 6 quilômetros de extensão em algumas áreas. A comida está acabando. E 80 milhões de iranianos famintos e oprimidos estão como uma panela de pressão a 1 milissegundo de explodir contra a ditadura. Cada dia que a Guarda Revolucionária hesita é um dia mais próximo de um levante em massa que vai enforcar os ayatolás em praça pública. O Irã fez uma aposta suicida. Eles apostaram que 50 dias de negociações exauririam Trump. Apostaram que o povo americano, cansado de guerra, forçaria o Congresso a barrar os ataques. Apostaram que o mercado de petróleo entraria em pânico e forçaria Washington a engolir um acordo ruim. Eles perderam todas as apostas. O antigo valentão do Oriente Médio achou que poderia vencer Donald Trump no cansaço, mas acabou de descobrir que negociações sem consequências não passam de conversa fiada. E ultimatos sem força militar são apenas sugestões. E é aqui que nós traçamos a nossa linha na areia. Toda essa leitura implacável, essa dissecação do fim da ditadura no Oriente Médio e do pânico silencioso no Brasil é o que fizemos aqui. Por isso eu quero convocar todos vocês, a elite que enxerga o mundo sem o filtro mentiroso da mídia tradicional. Desçam nos comentários deste vídeo agora mesmo e digitem o nosso veredito de hoje, a nossa senha de realidade. Escrevam exatamente assim: checkmate global. Mostrem para o sistema que nós entendemos perfeitamente
exatamente quem está dominando o tabuleiro e quem está sangrando até a morte. E se você quer estar na vanguarda dessa guerra de informação, se você recusa a narrativa pasteurizada e burocrática das redes abertas, eu faço um convite inegociável a você. Entre agora na nossa plataforma exclusiva, o nosso ambiente à prova de sensores, o bunker de inteligência. Sim, meus amigos, já somos uma tropa de choque de mais de 3.000 analistas que financiam e blindam a verdade ali dentro. Nós nos debruçamos sobre os mapas, sobre os relatórios vazados e sobre o que realmente move a política global. E sem censura, sem o poder de uma canetada lá, derrubar a nossa fala aqui. Então, aponte o teu celular para o QR Code que aparece na sua tela ou clique na descrição que está no vídeo e no primeiro comentário fixado. O acesso à verdade bruta está a um clique de distância. Então, venha compor essa comunidade que não para de crescer no Brasil. Eu te espero lá. Agora, além disso, para quem já faz parte da nossa fileira e respira a nossa comunidade, nós preparamos uma novidade absoluta para expandir o nosso alcance. Nós demos o pontapé inicial e acabamos de lançar o nosso mais novo canal no YouTube, em uma parceria de peso com o brilhante meu amigo Davi Almescani do canal Viva Israel. Juntos nós criamos a maior comunidade de analistas de elite dessa plataforma, um projeto monumental chamado Ponto de Ruptura. Nós vamos chegar derretendo o sistema. Por isso, eu estou convocando você a se inscrever agora mesmo no canal. Nós temos uma missão: chegar a 100.000 inscritos em 30 dias. E nós só faremos isso com a força de vocês. E tem mais. Para você que está cansado de perder seu precioso fim de semana rodando catálogos de streaming infestados de ideologia, de cultura woke, de mimimi, eu vou deixar para você aqui agora o nosso canal de séries e filmes com dicas certeiras. É clicar e acompanhar. Então, eu fiz isso, não perca mais tempo. Link na descrição, no primeiro comentário fixado e no card que aparece aí o nosso canal de séries e filmes. É conteúdo puro para você curtir com a sua família de verdade, sem perder tempo. Agora, a parte mais gostosa desse bate-papo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like no vídeo para não perder nada. Meus amigos, o Irã está prestes a aprender que agora o Ocidente tem liderança com coragem. Blinde a sua mente. Eu sou Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até lá!